Olá, boa noite a todos. Eu sou sargento da Polícia Militar, aqui em Minas. Eu já estou na estrada faz um bom tempo e a gente acaba vendo de tudo que se possa imaginar nessa nossa vida de farda. Mas tem coisa que a gente não relata no BO, ou falta de palavra, ou por medo de acharem que a gente está ficando doido no plantão. Esse caso que eu te mandei aconteceu em uma cidadezinha pequena onde eu trabalhava. Um senhor, o seu Zé, chegou lá no destacamento quase chorando. Ele tinha um cavalo manga larga, o xodó da vida dele, e o bicho tinha sumido do pasto fazia 3 dias. A gente deu uma rodada, conversou com o pessoal e no final da tarde do 3º dia, o seu Zé ligou falando que havia achado o animal, lá para os fundos de uma mata que faz divisa com a serra. Quando a gente chegou no local, o clima mudou na hora. O cavalo estava deitado de lado, perto de umas pedreiras. O que me deu um gelo na espinha, logo de cara, foi a cor do bicho. Ele parecia uma estátua de cera. Eu aproximei com meu parceiro e que a gente viu não faz sentido nenhum. O cavalo tinha 2 furos perfeitos, um no pescoço e o outro no peito, bem embaixo da dobra da perna, onde a gente chama de sovaco. Era um buraco redondo e pequeno. Eu peguei um galinho seco para testar a profundidade e o graveto entrou quase que inteiro. O furo do pescoço pegou direto na artéria e a do peito foi no reto do coração. O mais estranho era que não tinha uma gota de sangue. Nada. Nem no chão, nem no pelo do cavalo e nem dentro do buraco. Um cavalo daquele tamanho tem mais de 30 litros de sangue no corpo. Se você corta um bicho desses, vira uma cera de sangue que ninguém limpa. E ali estava tudo seco. Pareciam que tinham passado um aspirador de pó dentro das veias do animal e sugado até a última gota de vida. A gente não achou rastro de pneu e nem sinal de briga. Nada que indicasse ação humana. Como é que alguém ia levar um equipamento cirúrgico para o meio do mato, drenar um cavalo inteiro e sumir sem deixar uma marca na terra? Até hoje, quando eu passo por aquela região de noite, eu fecho o vidro da viatura e não paro por nada. Tem coisa que o homem não consegue explicar. Olá a todos do canal. Então, eu estava vendo os teus vídeos e resolvi te mandar isso aqui. É o relato de um conhecido meu que trabalhou como fiscal do IBAMA lá pro norte. O cara é estudado, engenheiro ambiental e biólogo. Ele conhece muito bem a fauna do lugar. Ele foi mandado para um posto isolado dentro do Parque Nacional do Acari, bem no coração da selva amazônica. Ele explicou que lá é o fim do mundo, um isolamento total, onde não tem nada em um raio de uns 300 quilômetros. É só floresta densa e rio. Os fiscais são enviados para esses alojamentos em missões, que duram semanas, e ficam lá completamente sozinhos. O lugar tem mantimentos e, claro, arma de fogo, porque o perigo é real. E o isolamento mexe com a cabeça de quem não é acostumado. Mas o que ele presenciou em uma dessas madrugadas não foi coisa de mente, não. Em uma noite, ele estava tentando descansar, quando começou a ouvir uns barulhos estranhos, vindo do lado de fora do posto. Era um som de pancada na parede de madeira, como se algo estivesse testando a estrutura do alojamento.
Ele deu um pulo da rede, pegou a espingarda e ficou na escuta. Ele achou que pudesse ser algum invasor, mas quem estaria ali sozinho naquele breu total? Ele abriu uma frestinha da janela e jogou o foco da lanterna para o meio das árvores. Robert, o que ele viu não era cachorro, nem lobo-guará, nem nada que ele já tenha visto nos livros de biologia. Era um vulto alto, com uma pelagem escura e rala, mas com as pernas muito compridas. O bicho tinha um rosto que não era de gente, mas também não era de nenhum animal conhecido, e os olhos brilharam em um tom amarelado com o reflexo da luz. Ele sentiu um cheiro de carne podre muito forte, uma coisa que dava vontade de vomitar. A criatura soltou um som e deu um salto para dentro da mata fechada. Ele passou o resto da missão trancada e dormindo com a arma no colo. Depois que voltou para a cidade, o cara nunca mais foi o mesmo e jurou que nunca mais pisa naquela região em missão nenhuma. Sou o Marcelo e acompanho o canal faz um tempo. Vendo esses relatos de Minas, eu não tive como não lembrar da história que meu tio, que já é falecido, e a esposa dele contavam pra gente. Eles moravam em uma cabana bem na roça, ali na zona da Mata Mineira. Era um lugar que eles gostavam demais, sossegado, longe de barulho da cidade. Mas o que aconteceu lá fez eles juntarem os trapos e saírem correndo, quase com a roupa do corpo. Tava em uma noite daquelas bem paradas, que não tinha vento nenhum. Meu tio dizia que o primeiro sinal de que tinha algo errado foi o comportamento dos cachorros. Eles tinham vários cães que tomavam conta do terreiro. Era bicho bravo mesmo, mas naquela noite eles, do nada, meteram o rabo entre as pernas e fugiram para dentro da mata, de um jeito que ninguém nunca tinha visto antes. Saíram ganido e sumiram mata dentro. Então começou um barulho na porta da frente. Era uma pancada bruta na madeira. Algo se jogava contra as portas que fazia a estrutura inteira da cabana gemer. Parecia que a porta ia ser arrombada a qualquer segundo. Meu tio, que era um homem de coragem e estava acostumado com a lida no mato, resolveu que ia ver o que estava acontecendo. Ele pegou o que tinha na mão e abriu a porta por um segundo. Foi o maior erro dele. Assim que ele abriu a parte de cima da porta, eles viram a criatura. Era um ser enorme, uma massa escura que ocupava o vão da porta quase inteiro. Ele não soube descrever se era bicho ou se era um gente, mas o tamanho não era nada desse mundo. O susto foi tão grande que ele bateu a porta e passou o ferrolho no desespero. Porém, a coisa não foi embora. Assim que eles se trancaram, a criatura veio para cima com tudo, tentando entrar na casa de qualquer jeito. Eles ficaram ali dentro, abraçados, ouvindo o rangido das dobradiças e o som da madeira estalando enquanto aquela coisa forçava para entrar. Meu tio dizia que dava para sentir o bafo da coisa pelas frestas da porta. Eles passaram um sufoco que não tem explicação, rezando para tudo que é santo para aquela estrutura segurar o rojão. A criatura só desistiu quando o dia estava quase querendo craguear. Depois dessa noite, não teve conversa. Eles não esperaram nem a semana acabar. Pegaram o básico, botaram na mudança
e se mudaram dali o mais rápido que puderam. Eles desistiram de um lugar que amavam por causa do trauma. Meu tio contava isso anos depois e o olhar dele ainda ficava perdido, como se ele estivesse vendo o bicho na porta novamente. Tem coisas nas matas de Minas que não foi feito por Deus, não. Meu nome é Rafael, sou mineiro de nascimento, mas já faz uns 8 anos que finquei o pé aqui em Pernambuco. Esse caso que eu te mandei aconteceu em 2017. Eu e minha esposa tinha ido num show de forró lá na Sala de Reboco, que fica ali no Alto do Moura, em Caruaru. Sabe como é, né? Festa boa, muita gente, o som da sanfona estalando no ouvido. Era por volta das 2 da manhã quando a gente decidiu ir embora. A gente morava em Santa Cruz do Capibaribe, mas eu não estava querendo pegar aquela estrada de noite, porque estava muito cansado e a estrada é perigosa. Resolvemos então ir para a casa da minha mãe, ali mesmo em Caruaru, para dormir e seguir viagem no dia seguinte, com o sol já alto. Estava eu e ela no carro, quando a gente estava fazendo o caminho do Alto do Moura para a casa de minha mãe. A gente teve que passar perto de um viaduto. De longe, eu vi um vulto em cima da estrutura. No primeiro momento, eu virei para ela e falei: Não é? Tem um cavalo em cima do viaduto? O tamanho era exatamente esse. Era uma massa escura, grande, que se destacava. Mas, Robert, conforme o carro foi chegando perto e o farol foi iluminando a base do viaduto, o meu sangue gelou. A coisa não era um cavalo. Aquela criatura se mexeu e começou a andar em 2 patas. O bicho ficou em pé, ereto, e o que mais me deixou apavorado foram os braços. Eram os braços compridos demais, desproporcionais, que pareciam que ia arrastar no chão a qualquer momento. Minha esposa travou do meu lado. Eu senti a mão dela apertando meu braço com uma força que eu nem sabia que ela tinha. O bicho estava ali, em cima do viaduto, e a gente passando por baixo. Foi questão de segundos. A criatura simplesmente deu um pulo lá de cima. Ela não caiu, ela pulou com uma agilidade que não condiz com aquele tamanho todo. A gente ficou sem reação. Eu não tive coragem de parar, não tive coragem de olhar pelo retrovisor com medo que ia haver ali no meio da pista, ou correndo atrás da gente. A gente chegou na casa de minha mãe tremendo. Eu nunca esqueço aquela cena. Meu nome é Danilo. Eu moro em um lugar que é meio diferente. De um lado da rua tem as casas dos vizinhos, mas do outro lado não tem construção nenhuma. É uma mata fechada, área preservada pela prefeitura, cheia de árvore alta e mato que ninguém mexe. A gente está acostumado com bichos, sabe? Aparece lagarto, cobra, tucano, coruja direto no muro. Faz parte do cotidiano de quem mora perto de mata. Mas o que rolou na quaresma de 2021 e 2022 não teve nada de comum. Era por volta da meia-noite, aquele horário que a rua já está em um silêncio absoluto. De repente, os cachorros da vizinhança inteira começaram um alvoroço que eu nunca tinha ouvido antes. Não era latido de quem viu um gato ou alguém passando no portão. Era um som de bicho acuado, um ganido de medo misturado com raiva. Eu estava deitado,
quase pegando no sono, quando ouvi um barulho logo abaixo da minha janela. Robert, era uma respiração pesada, uma coisa bruta mesmo. O som era idêntico ao de um boi muito grande, bufando depois de correr. Era aquele barulho de ar saindo com uma força pelas narinas, sabe? Parece que o bicho estava com a cara encostada na parede do meu quarto. O coração disparou na hora. Eu travei na cama e o suor começou a descer. Eu tomei coragem e fui até a janela, mas bem devagarinho, para não fazer barulho no piso. Eu olhei por uma fresta da cortina, esperando ver um animal que tivesse escapado de algum sítio. Mas a rua estava vazia. Só que a respiração não parava. O barulho vinha debaixo de minha janela, num lugar onde não teria como um boi ou qualquer bicho daquele porte se esconder, sem que eu ouvisse. Era como se a coisa fosse invisível. O mais estranho é que isso aconteceu exatamente do mesmo jeito, em 2 quaresmas seguidas. O mesmo horário, o mesmo desespero dos cachorros e aquela bufada de bicho gigante no pé da parede. Eu não sei o que era, mas depois da segunda vez, eu passei a fechar tudo quanto é fresta, quando chega essa época do ano. Eu acompanho o canal e decidi mandar essa história porque ela não sai da minha cabeça, mesmo tendo passado décadas. Na época, lá pro começo dos anos 80, eu trabalhava em uma mobiliária e precisei ir até um bairro bem afastado, um lugar retirado que a gente frequentava com a família, para levantar um contrato para o sargento Noé assinar. O Noé era sargento aposentado do exército. Pense num homem sério, daqueles que não mostrava o dente para ninguém e fazia questão de honrar o fio do bigode. Um homem de palavra, militar da antiga. Não tinha conversa fiada com ele. A casa dele ficava bem do lado do sítio que ele cuidava. E o povo da volta já vivia contando história de lobisomem por ali. Coisas que a gente ouvia e achava que era conversa de pescador. Mas naquele dia, enquanto ele assinava a papelada, eu tive a curiosidade de perguntar: "Ô, seu Noé, o senhor que mora aqui faz tempo, nunca viu nada de estranho por essas bandas, não?" Ele parou, me olhou bem no fundo do olho e falou que ia me contar uma coisa que aconteceu quando a mulher dele tinha viajado para Porto Alegre e ele ficou sozinho em casa. Ele estava lá, de madrugada, vendo televisão, naquele sossego de sítio, quando os cachorros dele, um pequenês que ele tinha, começou a latir num desespero que ele nunca tinha visto. Era um latido de bicho acuado, com medo de verdade. Como a casa era alta e ele era um homem de brio, não pensou 2 vezes. Pegou a arma, conferiu o tambor e foi saindo pé por pé, sem acender a luz nenhuma para não dar bandeira. Ele chegou na cozinha e abriu a janela dos fundos bem devagarinho, apenas uma fresta. Quando ele olhou para o quintal, ele viu um baita cachorro, uma coisa enorme e preta, parada ali, no meio do escuro. No começo, ele hesitou, ficou com medo de atirar e acertar o pequenês que estava em volta da criatura. Mas aí ele teve a brecha, a uma distância de uns 4 metros. Isso mesmo, 4 metros. Ele mirou bem no meio daquela massa escura e soltou o dedo. O estrondo do tiro fez um eco gigantesco. O sargento contou que logo que o tiro pegou, o bicho deu 2 pulos, um salto que bicho nenhum desse mundo consegue dar, e sumiu para dentro do mato fechado, em um piscar de olhos. Eu, tentando achar uma explicação lógica, perguntei: "Mas, seu Noé,
Será que o senhor não errou, não? No escuro o ouro engana a gente. O homem fechou a cara e me deu uma resposta que eu nunca esqueci. Meu filho, eu sou sargento do exército. Daquela distância, nem se eu quisesse eu errava. O tiro entrou, Robert. Ele tinha certeza, mas a coisa simplesmente não caiu. Ele ficou cismado com aquilo até o fim dos dias, sabendo que tinha acertado algo que não era desse mundo. Me chamo Maria Aparecida. Estou te mandando essa mensagem porque eu estava assistindo ao vídeo de uma doutora que cuida de bichos no YouTube e fiquei atônita com a descrição que ela deu. Meu filho, o mais velho, o Lucas, passou por uma experiência exatamente idêntica no interior de São Paulo, lá em 2016. O Lucas é o filho mais cético que eu tenho, do tipo que não acredita em nada que não tenha uma explicação lógica ou científica. Então, ele não teria nenhuma intenção de inventar uma história dessas. Ele teve até dificuldade de assumir o que viu pra gente, de tão em choque que ficou na hora. Ele estava em um distrito de Paraguaçu Paulista, numa região de chácaras, onde o povo costuma ficar mais tranquilo. Era de noite e ele estava passando perto de uma das propriedades, quando viu algo saindo de dentro do quintal de uma das chácaras. No começo, a gente pensa que é um bicho comum ou até uma pessoa, mas o negócio passou bem debaixo do poste de luz e foi aí que ele travou. Ele relatou que viu claramente o brilho dos pelos negros da criatura. A criatura vinha correndo em duas patas e aparentava ter uns 2 metros de altura. O Lucas disse que o corpo tinha formas humanas. Era um bicho esbelto, mas o rosto não era de gente. Tinha um focinho espigado. Dava a impressão de que a criatura não queria ser vista por ninguém, que ela estava fugindo de algo ou de alguma coisa que ela estava atrás. Ele ficou parado, sem conseguir esboçar reação, enquanto o bicho atravessava a estrada com uma agilidade absurda. A criatura chegou na beirada da outra propriedade e deu um salto por cima da cerca de arame. O Lucas ouviu o barulho do arame farpado estalando quando o bicho passou, mas assim que ele tocou o chão do pasto do outro lado, a coisa mudou o jeito de andar. Ela começou a correr em 4 patas e simplesmente sumiu no meio da escuridão do campo. Depois que o susto passou um pouco, o meu filho resolveu perguntar para algumas pessoas que moram ali na região se já tinham visto algo desse tipo. O que deixou ele mais cabreiro foi a reação do povo. Alguns se calaram na hora, baixaram a cabeça e não quiseram conversa. Mas outros confirmaram e contaram histórias parecidas sobre essa mesma criatura que ronda as chácaras. O Lucas me disse uma coisa que me marcou muito, vindo de um rapaz que nunca acreditou em nada. Ele falou que não sabia o que era aquilo, mas tinha certeza absoluta que desse mundo aquela coisa não era. Eu sou o Frank e acompanho o canal faz um tempo. Adoro esses relatos de quem vive o trecho e o interior de verdade. Eu queria te mandar uma história que é patrimônio da minha família, mas que a gente só leva a sério porque vem de quem vem. Tem um tio que é um homem muito sério, daquelas pessoas de pouca conversa, um caráter maravilhoso e que não suporta mentira de jeito nenhum. Se ele falou, tá falado. Lá para a época que ele era rapaz, ele namorava uma moça que morava em uma outra cidade. Como ele trabalhava durante o dia, só conseguia ver a namorada de noite e acabava saindo de lá já quase de madrugada. O caminho de volta
era sempre aquele breu, estrada de terra com mato alto dos dois lados. Pois bem, ele começou a notar que toda vez que fazia esse trajeto, parecia que tinha algo acompanhando ele na beira da estrada. Ele ouviu o barulho de galho quebrando e um som de uma pata pesada esmagando as folhas. Toda vez que ele parava, o barulho parava também. Ele sentia aquele arrepio na nuca. Teve uma vez que o negócio foi mais perto. Ele deu uma olhada rápida por cima do ombro e conseguiu ver. Era um cachorro enorme, mas com uma forma humanoide. Um bicho que ficava meio em pé, meio curvado. O bicho vinha vindo, acompanhando o ritmo dele no escuro. O meu tio disse que o pavor foi tão bruto que ele não pensou em mais nada. Ele deu um pique e correu de medo, como se a vida dele dependesse disso. Ele chegou em casa com o coração saindo pela boca e se trancou todo. Só que o mais inacreditável aconteceu no outro dia. Um amigo muito próximo dele, um rapaz que ele conhecia de infância, foi conversar com ele. O cara olhou para ele e disse: "Pode ficar calmo. Era eu aquele ser ontem à noite." O rapaz confessou que se transformava naquilo desde que era bem jovem. Falou para o meu tio que não precisava ter medo, porque ele não perdia a consciência quando mudava e que jamais ia fazer mal ou atacar ele. O motivo da perseguição era até meio estranho. Esse amigo era muito problemático, vivia brigando com os pais e era meio revoltado. Mas ele respeitava muito meu tio, por ele ser uma pessoa legal. Por causa desse respeito, ele decidiu que ia acompanhar meu tio em todas as voltas da casa da namorada, para garantir que nada de ruim acontecesse no caminho. Meu tio ficou meio baqueado com a revelação, mas depois disso ele se acostumou. Ele continuou vendo a criatura várias vezes, quando voltava da outra cidade. Mas agora ele sabia quem era. O ser ficava ali na beira do mato, apenas observando, como se fosse um guarda-costas vindo de outro mundo. Era sinistro demais, e todo mundo da nossa família sabe dessa história. A gente acredita pelo jeito firme que meu tio conta, sem aumentar nenhum ponto. Vendo esses relatos de estrada, eu não tive como não lembrar de um sufoco que eu e um amigo meu passamos em março de 2012. É aquele tipo de história que a gente conta e o povo ri, acha que é exagero de moleque. Mas quem estava lá em cima da bike sentindo o arrepio no lombo, sabe que o negócio foi feio. A gente era novo, gostava de inventar moda, e naquela noite a gente resolveu voltar de bike de uma cidade vizinha. Já era por volta de 1 da manhã. A estrada estava aquele breu danado. No meio do caminho, a gente passou por um trecho que tem um bambuzal cerrado logo na lateral da pista. E eu comecei a ouvir um barulho vindo de dentro do mato. Era um som de galho quebrando e o estalo típico de bambu, quando algo grande passa empurrando. Na hora, a primeira coisa que veio na cabeça foi que algum cachorro da fazenda queria dar o bote. A gente tinha uma brincadeira besta de atiçar os cachorros para cima do outro para ver o parceiro pedalar no desespero. Como o barulho estava do lado direito, eu dei a volta por trás do meu amigo e passei para o lado esquerdo dele, já preparando o espírito para dar o bote e gritar para o bicho ir para cima dele. Eu estava quieto, só esperando o momento certo, enquanto meu amigo vinha distraído, conversando fiado comigo. Foi quando o farol da minha bike focou na beira da estrada, e o que eu vi ali, a uns 3 metros da gente, não era cachorro nenhum. Era um bicho enorme, com um pelo preto muito grosso,
e uns dentes gigantes. O bicho estava de quatro, mas a parte de trás dele era muito mais alta que a dianteira, e ele vinha meio que arrastando as pernas da frente, enquanto olhava fixo para a gente. O pânico subiu de uma vez. Eu nem pensei, só dei um berro mais alto da minha vida. Corre! E meti o pé no pedal com uma força que eu nem sabia que tinha, e saí em disparada, sem olhar para trás. A gente só parou a uns quilômetros para frente, com as pernas tremendo e o pulmão ardendo. Eu perguntei para o meu amigo se ele tinha visto, mas ele disse que não, porque estava virado para mim, falando na hora do susto. Eu até quis voltar para ver o que era, mas o meu parceiro estava em um estado de nervos que não deixava ele nem respirar direito. Uma coisa te garanto, se lobisomem existe, aquilo que estava no bambuzal, com certeza era um deles.